Graça e paz, irmãs. Também, se ninguém quiser o celular, pode me avisar. Eu quero convidar as irmãs para abrirem a Bíblia no livro de Esther. Vamos mais. Tem gente que já ouviu e já leu esse livro pela 1000ª vez. Mas vou dizer uma coisa para vocês. A palavra de Deus, quanto mais você cava, mais você encontra. Amém? Esther, capítulo 4. Vamos começar a leitura no versículo 7. Mordecai lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a quantia certa da praça que Ramã prometera pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu o traslado do decreto escrito que se publicara em Susã para os destruir, para que o mostrasse a Esther e a fizesse saber a fim de que fosse ter com o rei e lhe pedisse misericórdia e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Tornou, pois, Rataque e fez saber a Esther as palavras de Mordecai. Então respondeu Esther a Rataque e mandou-lhe dizer a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nestes 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Esther. Então lhe disse Mordecai que respondesse a Esther: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Por quê? Se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha? Então disse Esther que respondesse a Mordecai: vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei. Ainda que é contra a lei, se perecer, pereci. Então se foi Mordecai e fez tudo segundo Esther lhe havia ordenado. Amém. Essa é uma das histórias da Bíblia. A Bíblia é um livro cheio de histórias de personagens verdadeiros. Aqui não são personagens de ficção. Essa é uma história que aconteceu no tempo do Império Medo-Persa. Já tinha passado o Império Babilônico, estávamos no império representado pela prata. Israel, nesta época, estava uma nação cativa. E havia um judeu chamado Mordecai, que criava, praticamente de favor, uma prima, porque ela ficou órfã. Essa moça se chamava Hadassa. Ela nasceu naquela época, ela era uma escrava judia, ela era mulher. Naquela época, mulher não podia ir à escola, mulher era preparada para casar. Ela aprendia as coisas da casa, ela trabalhava em casa, ela lavava roupa, ela cozinhava, carregava água. Essa era a vida de uma mulher ali, órfã, doméstica, escrava. Essa era a vida de Hadassa. Chega o momento em que vai se levantar uma grande perseguição para os judeus e Deus começa a operar
porque Deus sabe de todas as coisas, logicamente, de antemão. O rei Assuero era o rei que dominava, a Bíblia diz, sobre 122 províncias, 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. E ele resolveu dar um banquete de 6 meses. Esse homem era tão rico e tão poderoso que, para ele mostrar as riquezas do seu reino, ele precisava de 6 meses, dando banquetes a todos os nobres das 127 províncias. Nesses banquetes, mulheres não entravam, era só para homens, e bebiam vinho. Esse homem mostrou suas riquezas, mostrou sua grandeza, seu brilho, o seu poderio, porque 127 províncias são como 127 países hoje. Dá para você imaginar a magnitude do reinado, do poderio desse homem. E no final, em que ele terminou, ele resolveu mostrar o que ele tinha de precioso. Era a esposa dele, Vasti. Então ele pediu que ela viesse diante de todos aqueles nobres, com vestes reais, com a coroa real. Ela simplesmente disse não. Não. Só uma mulher pode dizer não ao Assuero. Não tinha um homem que dissesse não àquele homem. Ela disse não. Até hoje, ninguém sabe como é que ela teve coragem. Ela não deu nenhuma explicação, ela disse, não vou. E o pobre do homem rico e poderoso ficou com a cara mexendo. Mandou buscar a mulher disse que não vem. O eunuco chegou para ele e disse, rei, a rainha disse que ela não vem. Que vergonha. Que vergonha. Tinha que ser mulher. Mulher faz umas coisas inusitadas. Aí, depois dessa vergonha, o negócio foi feio. Porque o povo exigiu, você tem que divorciar Vasti, porque senão agora todas as mulheres vão dizer não para o marido. E o rei divorciou Vasti. Depois que o rei divorciou Vasti, a vergonha foi tão grande, mas ele gostava dela. E ele ficou meio que, sabe que é um pássaro de asa quebrada? Ficou, coitado. Porque apesar de tanto poderio, ele estava agarrado no coração com essa mulher. Aí a Bíblia diz, passadas essas coisas, e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vasti e do que ela fizera e do que se tinha decretado contra ela. Então disseram os jovens ao rei, tragam-se moças para o rei, virgens de boa aparência e formosura. Então agora vai ser levantado um concurso de beleza. Vai ser assim, cada província vai eleger a sua virgem mais linda. 127 províncias, 127 virgens belíssimas. Agora vamos fazer a repescagem. Vamos fazer e vai eliminando as últimas que ficarem. Então irão para um spa. Por um ano, elas vão ser preparadas para dormirem com o rei. A que agradar o rei na cama, essa vai ser rainha. Então, essas moças, quando eu estive fazendo o curso de liderança cristã em Singapura, eram 70 mulheres de 33 diferentes nações do terceiro mundo, todas cristãs, só 4 não eram pastoras, entre elas eu. E elas contavam de lá daquelas ilhas polinésias os costumes, as mães ainda hoje.
Elas ensinam as filhas desde pequenas como se mover numa cama para agradar um homem. As crianças, as meninas desde pequenas, elas têm curso de como mover o corpo, o que fazer, o que acontecer, para que um homem enlouqueça com ela, para que ele não vá buscar outra mulher. Então, existem aulas para isso. Olha, eu fico pensando, aquelas últimas virgens, não sei se ficaram 10 ou 20. O que é que elas sabiam, sabe por quê? Elas traziam sobre os ombros uma responsabilidade. Olhe, você tem que se virar, porque se você conseguir o afeto do rei durante a noite que você vai estar com ele, você vai ser a imperatriz medo-persa. A nossa província vai estar por cima. Então é a forma de você levantar a nossa província. Era um trabalho em favor do país, agradar o rei na cama. Então, nisso, o rapaz encarregado de tomar conta, de levar as virgens mais lindas para o lugar onde elas seriam preparadas por um ano, viu Esther. Lógico que Deus vestiu Esther de uma beleza fora do comum, porque Deus queria que Esther fosse. Eu, particularmente de Meia, eu não acredito que ela fosse tão linda, porque senão ela já tinha sido pedida por algum judeu, mas ninguém viu beleza nela. Mas existe uma vestimenta de Deus chamada favor. Quando Deus quer que você ganhe numa causa, Ele veste você com favor. Essa é uma graça que Deus dá. Deus vestiu Esther de favor, de beleza, de tudo diante dos olhos do eunuco que deveria levar as virgens. Quando ele olhou para Esther, ele disse: "Oh, mas que beleza! Você veio." E ela foi levada para ser preparada para dormir com o rei. Era uma das candidatas, então, a ser rainha do Império Medo-Persa. Vão ficar preparadas por um ano, não é? A Bíblia diz que as moças que iam para ali, elas, olha, em chegando o prazo de cada moça vir ao rei Assuero, depois de tratada segundo as prescrições para as mulheres, olhe bem, por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias do seu embelezamento, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias e com os perfumes e ungüentos em uso entre as mulheres. Então é que vinha a jovem ao rei. A ela se dava o que desejasse para levar consigo da casa das mulheres para a casa do rei. Vocês já viram? A moça já era virgem, já era linda, já era jovem, ainda ficava de preparo um ano. Até eu acho que... Acho que até eu caía nas graças. Um ano num spa, já era tão linda. Puxa vida, eu fico pensando que formosas eram essas moças. Mas cada uma tinha uma responsabilidade: agradar ao rei, mover o corpo assim, assim, falar assim, aquelas coisas. O que foi, Ângela? Às vezes ela se assusta comigo. Olha, qual seria a conversa delas? Nenhuma entregava o ouro para o bandido. Desculpa, nenhuma dizia o que ia fazer, porque o pulo do gato ninguém ensinava.
Então, quando chegava o dia dela ir, o rei dizia, manda uma. De tarde ela ia para a casa do rei, ela dormia com o rei, no outro dia ela não voltava para a casa das mulheres. Ela já ia para a segunda casa das mulheres, que é onde ficavam as concubinas, porque de lado de cá era a casa das virgens. Ela dormia com o rei, no outro dia não era mais virgem, então não podia vir para cá. Ela ia para a casa das concubinas, nunca mais ela ia dormir com o rei, a não ser que ele a chamasse pelo nome. Também ela não podia casar com ninguém. Ainda quer casar com o rei? Eu fico imaginando, no dia que Esther foi levada. Primeiro, Esther, a Bíblia diz que ela era órfã. Ela não tinha mãe. Para ensinar ela os trejeitos, como se agradar um homem na cama. Além do mais, isso não faz parte da cultura judaica. O tio não ia ensinar nada. Então ela foi para lá. Eu não sei como foi o encontro dela com Assuero. Ela entrou naquele quarto, ela deve ter tido uma tonteira, nunca tinha visto tanto brilho, tanto ouro, tanta coisa. E quando entrou Assuero, ela devia ter pavor daquele homem, que escravizava. O homem tinha poder para matar. Eu fico pensando, eu não sei se ela levantou a mão, eu não sei se ela chorou, eu não sei o que foi que aconteceu. Mas a Bíblia diz, o rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência, mais do que todas as virgens. O rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vasti. O que foi que aconteceu? Deixa eu dizer para você, minha irmã. Lá, no capítulo 8 de Gênesis, desculpem, no capítulo 3 de Gênesis, uma das coisas que Deus diz para a mulher é: mulher, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Quando nós vemos que todas aquelas virgens iam dormir com Assuero, e elas sabiam como fazer assim, como fazer assado, e todas essas coisas, ele mandou todas embora. Mas ali chegou uma moça que interessava a Deus. Quem formou Assuero no ventre da mãe dele foi Deus. É Deus que conhecia Assuero, como Deus conhece o filho da sua sogra. É Deus que conhece. Deus sabia de tudo o que agradava a Assuero. Então Deus colocou em Esther, no corpo de Esther, o calor que agradava, que dava conforto ao corpo de Assuero. Deus colocou na voz de Esther o timbre que inebriava Assuero. Deus colocou em Esther os movimentos que se harmonizavam com os movimentos do corpo dele. Deus colocou em Esther o perfume que agradava ao olfato de Assuero. Deus colocou em Esther todo o ingrediente que agradava àquele homem, ingrediente que ele nunca tinha pensado em encontrar na vida dele. Deus vestiu Esther para agradar a Assuero, porque Deus tinha interesse naquele casamento. E nós vemos, a Bíblia diz
que o rei amou Esther mais do que todas as mulheres que aquele homem já tinha tido na vida. E a Bíblia diz que ela alcançou diante dele favor e benevolência mais do que todas as virgens. Ele ficou tão inebriado por Esther que ele a fez rainha em lugar de Vasti. Você já imaginou o que é isso? Quando você for orar pelo seu casamento, você deve orar pelo momento da sua intimidade com Deus. Porque Deus diz: o teu desejo será para o teu marido. Quem criou o sexo foi Deus e foi antes do pecado. Com o pecado veio a libido sobre o sexo. Mas o sexo, quem criou foi Deus. Você pode chegar diante de Deus orando por esse momento específico e pedindo a Deus que coloque em você todo o ingrediente necessário para agradar ao seu marido. Porque é Deus que diz: o teu desejo será para o teu marido. Porque seu marido, o teu marido, mulher, tem que estar totalmente satisfeito. Porque ele estando totalmente satisfeito em você, ele só vai querer você. Pode orar e deve orar a Deus por esse momento. Busque de Deus união nessa hora. Louve a Deus por essa alegria que Ele deixou para nós. Esther, a escrava, agora ela é a rainha do Império Medo-Persa. De Radassa, ela recebe o nome persa, Esther, que quer dizer estrela. Agora, ela é a mulher mais invejada. Ela é a mulher mais perfumada. Ela é a mais linda. Ela é a mulher estrela do Império Medo-Persa. Ela costuma, com todas as servas, com todas as joias, com todas as roupas lindas. Quem não acostuma? É tão fácil acostumar com a riqueza e com o conforto. Ela agora é a cheirosinha. No meio disso, se levanta uma perseguição contra os judeus. E nós vemos o rei decreta o aniquilamento total de todos os judeus, aonde quer que eles estejam. A Bíblia diz que enviaram-se cartas por intermédio dos correios a todas as províncias do rei, para que se destruíssem, matassem, aniquilassem de vez a todos os judeus, moços e velhos, crianças e mulheres, em um só dia, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e que lhes saqueassem os bens. Mordecai, sabendo disso, se veste de saco, põe cinza sobre a cabeça, rasgou as vestes e foi chorar na frente do palácio, para chamar a atenção de Esther. Quando Esther soube, mandou um eunuco lá perguntar o que era isso. Então Mordecai deu para ele a cópia do decreto do rei, para que ela fosse junto do rei, para pedir misericórdia. Esther pegou, leu e disse: toma, vai, diz para Mordecai que infelizmente ele busque outra coisa, porque comigo não dá.
não posso fazer nada. Para mim não dá. Porque todos os servos do rei, todos sabem que para qualquer um que se aproximar, seja homem ou mulher, sem ser chamado, só existe uma sentença, a sentença de morte. E eu, nesses 30 dias, não fui chamado, a não ser que o rei estenda para ele o cetro de ouro. Procura outro jeito, dá outro jeito. O que é isso? Me deixe em paz. Quando eu estava lavando roupa com sabão na mão, ninguém se lembrou de mim. Quando eu estava carregando água na cabeça, ninguém estava nem aí para mim. Agora, todo mundo se lembra, me tira dessa. Esqueça de mim. Eu estou na minha vidinha. Procura outro jeito. Ninguém me ajudou para chegar aqui. Fui eu com a minha beleza. Então agora se vira. Porque tem que vir atrás de mim. Não estou devendo isso aqui a ninguém. É a minha beleza. Pronto. Quando ela mandou esse recado de volta para Mordecai, Mordecai diga, olha, volta e diz a Esther, não imagines que por estares na casa do rei, olhe a palavra, por estares, ele não diz por seres, ele diz estares, porque eu estou em Belo Horizonte, mas eu não sou de Belo Horizonte, eu estou na 8ª, mas eu não sou da 8ª. Entendeu? Ele diz para ela, por estares, quer dizer, lembra-te que tu não tens linhagem nobre, tu não nasceste na família real, tu estás. Quem está hoje pode não estar amanhã. Não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outro modo, Deus levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, se não é para conjuntura como esta, que tu fostes elevada a rainha. Pá. Isso se chama uma palavra de exortação. Exortar não é brigar. Exortar é trazer uma palavra séria, verdadeira, forte e profunda, que tira todas as dúvidas. De uma hora para outra, Esther acordou. É mesmo. Eu não era a mais bonita de todas as virgens. E fulana, cicrana e beltrana, que sabiam fazer coisas maravilhosas na cama. E fulana e beltrana e cicrana, eu não era a mais linda. Como que eu vim parar aqui? Nessa hora, deu a meia-noite da Cinderela. A Cinderela se transformou em ajudadora idônea. Vai, diz a Mordecai, que reúna todos os judeus que habitam em Suzã, e que eles jejuem por mim, e não comam, nem bebam, nem de dia e de noite, nem de noite. Eu e as minhas servas também jejuaremos, e depois irei ter com o rei, e se perecer, pereci. Está vendo? O que foi que aconteceu com essa garota? Que ainda agora ela não queria se misturar com a turma. Agora ela está botando a cabeça a prêmio pelos judeus. Ela acordou de uma situação. Ela agora sabe que ela foi colocada ali por alguma razão. Então, até aqui ela era Cinderela, agora deu a meia-noite, ela é ajudadora idônea. Quando
Deus criou a mulher. O único objetivo é far-lhe-ei uma ajudadora, para que ela lhe seja idônea. O que é uma peça idônea? Uma peça idônea é uma peça menor, mas que sem ela o todo não funciona. Você pega um caminhão enorme e você tira o volante, ele não sai do lugar. Mas se você põe o volante e tira a chave, não leva para canto nenhum. Então, naquela hora, a chave é a parte idônea, é a parte tão pequena que ela movimenta o todo. Quando Deus viu o homem só, a Bíblia diz que Deus tinha passado todos os animais aos pares diante do homem, para o homem dar o nome. E o homem foi dando nomes, e à medida que ele foi dando nome, ele descobriu que cada macho tinha a sua fêmea. Então o homem começou a procurar a sua fêmea onde estava. A Bíblia diz, mas para o homem não se achava uma ajudadora que lhe fosse idônea. Então, Deus diz, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-emos uma ajudadora que lhe seja idônea. Aqui, até agora, Assuero está só. Ele tem uma Cinderela, mas ele não tem uma ajudadora idônea. Quando ela entra como ajudadora idônea, primeira coisa que ela vai fazer é que o marido dela se torne um assassino e entre para a história como exterminador de judeus. Ela agora entra, mas ela começa com uma disciplina espiritual. Ela entra conclamando o povo de Israel a jejum. Como a situação era drástica, a disciplina tinha que ser drástica. E ela entra com o jejum total. Não comam, nem bebam por 3 dias, nem de dia, nem de noite. Nós, quantas vezes estamos mais como Cinderelas, bonitinhas, arrumadinhas? Isso não é pecado. Não tem problema nenhum. Você se vestir bonita, você se enfeitar, isso não é pecado. Desde que isso não seja o centro da sua vida. É preciso que você saiba que Deus tem vestimentas para você, que Deus tem enfeites para você, e que você existe para ser ajudadora idônea em qualquer atividade que você exerce, seja solteira, seja casada, seja como filha, como esposa, como irmã, como ovelha numa igreja. A vida de Esther só serviu quando ela passa a ser ajudadora. Quantos de nós, mulheres, vivemos para nos enfeitar? E qual é a ajuda que nós damos ao marido? De que forma nós somos ajudadoras, auxiliadoras idôneas? Esther, uma moça linda, que só prestava para ser bonita, ela só teve utilidade quando ela ocupou o lugar dela. Quantas mulheres estão até hoje achando que ser esposa é ser enfeite? Tem que estar bonita para representar bem o marido. Mas será que aquele homem não precisa de algo mais de você? Será que ele chegou à posição que ele está porque a mulher dele é bonita? Será que é disso que ele precisa?
quando nós decidimos que somos esposas, nós precisamos lembrar que os nossos maridos têm necessidades. E não é só necessidade sexual. Eles precisam de incentivo. A Bíblia diz: pelas tuas palavras serás salvo, pelas tuas palavras serás condenado, porque a vida e a morte estão no poder da língua. De que forma você tem levantado o seu marido, consolado, buscado dele as dificuldades que ele passa? Você sabe as necessidades que ele tem passado? Você conhece as tentações? Você sabe como anda a vida espiritual do seu marido? Quanto tempo de oração, de leitura da palavra? Como está a intimidade dele com Deus? Porque se ele não tem intimidade com Deus, ele tem com o diabo. Mesmo que ele diga: eu não tenho nada a ver com essa parte espiritual, Jesus Cristo disse: quem não está comigo está contra mim. Porque quem comigo não ajunta, separa. O que você tem usado? Qual o ingrediente que você tem usado para ajudar o seu marido a enfrentar as demandas do dia a dia? Ele tem responsabilidades. Você também tem. Mas ele é homem. Homem tem, pelo fato de ser homem, uma visão diferente da mulher. Ele precisa de duas mulheres na vida dele. Uma é a mãe. Depois a mãe entrega o cajado para a esposa. Mas ele não deixa de ser filho. Ele não deixa de ser homem e de ter as suas necessidades. Quantas vezes você cria problemas do seu marido com a família dele, com a mãe dele? Eu me lembro de meu filho uma vez, que levou uma candidata, a namorada dele, lá em casa. E eles estavam falando sobre a irmã dela, que estava com dificuldade no casamento. Ela foi muito franca, ela pegou e disse: mas a culpada é dela, ela deixou a sogra tomar vantagem. A primeira coisa que ela tinha que ter feito era cortar o cordão umbilical dele. Eu disse: opa! Essa daí vai casar com meu filho. Não vai. Ela acabou com o destino dela ali mesmo. Quando eu chegou em casa, ele levou a moça em casa: mas a senhora gostou dela? Eu disse: de quem? Ô mãe, eu trouxe a fulana aqui. Eu disse: você viu o que foi que ela disse? Que tem que cortar o cordão umbilical? Meu filho, vou dizer uma coisa para você. Pode fazer o que quiser com você, mas você nunca será filho de outra mulher, porque você foi parido do meu corpo. Essa daí não vai ser sua mulher. Eu estou dizendo que não vai. Eu proíbo você de ver essa moça de novo. Olha, pera lá. Como é que uma moça entra numa família dizendo isso? Cortar cordão umbilical? Aquilo que Deus uniu comigo, não tem mulher que vá desunir. Não tem. Você não pode desligar o seu marido da mãe dele, do pai dele. Essa é a história dele. Não tem como. No início ele vai aceitar para fazer a sua vontade. Com o tempo, Deus lhe defenda de ver o que vai acontecer. Ele vai criar raiva de você. Da mãe dele, jamais. Você está armando uma sepultura para o seu casamento. Se você procurar tratar com respeito e com honra a família dele, eles estão todos errados, problema deles. O que for, saia da crítica. Deixa que ele reclame. Que minha mãe fez isso e aquilo, que meu pai...
você ouve. E se for, você diga: meu filho, vamos orar pela sua mãe. Tem que orar, pai e mãe. Não espera ele dizer sim, começa a orar. Ora pelos seus irmãos, começa a orar. Ele vai aumentar a admiração que tem por você. Mas não ajude a criticar a família dele. Não ajude, porque tem um ligamento, uma conexão, que foi Deus que escolheu. A conexão filho e mãe. Esta conexão foi instituída por Deus. Ninguém vai desfazer. A minha sogra, uma jararaca, é a mãe do seu marido. Não chame de jararaca. Chame de minha sogra. Ore por ela. Ela vai ser chata? Vai. Se ela não tiver sabedoria, vai fazer horror na sua vida, mas ele vai ver. Procure, use da sua inteligência para deixar ele ver o que a mãe dele está fazendo. Use, mas cuidado, porque o seu marido não é um joguete. A sua sogra também não. Não se submeta, porque Deus diz: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e formará com ela uma carne distante. Não entre. Eu estava outro dia lendo dessas histórias que tem sobre, normalmente, se passa em escola dominical, num jornalzinho de língua inglesa. O professor de escola dominical queria saber o conhecimento que as crianças tinham da sua família. Então ele perguntava assim para o menino: como é o nome de sua mãe? Fulana. E da mãe da sua mãe? Fulana. E do pai da sua mãe? Fulana. E do avô da sua mãe? Para ver até onde a criança tinha conhecido. Foi. Alguns iam mais, outros iam menos. Aí chegou no menino e disse: como é o nome de sua mãe? Fulana de tal. E do pai da sua mãe? Fulano. E da mãe da sua mãe? The old interfering lady. A velha que interfere em tudo. O que começa? É assim que o papai chama. A velha que se intromete em tudo. Eu perguntei para minha nora: eu vivo interferindo? Ela riu. Me deixou no ar. Eu não perguntei. Eu não insisti. Mas puxei a ré. Dei uma brecada. Olha, eles têm que viver a vida deles. Nós precisamos ter sabedoria como sogras. A sua nora, minha filha, é a mulher que alegra seu filho. É ela que alegra o seu filho na cama. Seu filho precisa de uma esposa para se deitar com ele. Ele gosta dela. Você tem que amá-la e respeitá-la. Mas se você tem e você quer ver seu filho feliz, é preciso que a sua nora esteja feliz. Porque uma mulher infeliz, o marido vai estar sempre infeliz também. Olhe para a sua nora, abençoe. Essa é a mulher que faz meu filho feliz. Glória a Deus, obrigada, minha filha. Porque ela está dando para ele o que você, com todo o seu amor, não pode dar. Porque ela é esposa. E vou dizer, como você teve dificuldades, e tem no casamento,
ela também tem. Como você cometeu erros e comete, porque você não fez estágio para ser esposa. Você não aprendeu, ninguém lhe ensinou. Você cometeu erros difíceis de você enxergar. Também a sua nora está começando tudo do zero. Ela vai fazer tanta bobagem que você não vai entender como é que se pode fazer isso. Mas ela faz o que você já fez. Tenha paciência. Se ela lhe perguntar, ensine. Mas se ela não lhe perguntar, sai. Se seu filho se queixar, meu filho, essa é a sua esposa. Ela vai melhorando à medida que você vai melhorando. Ela não é perfeita. Meu filho, eu sou sua mãe, eu já fiz coisa pior. Nem que vou dar uma exagerada. Para ajudá-lo. É um casamento. Tenha paciência. Tenha paciência. Quando nasceu minha neta última, eu fui buscar meus netos na escola para virem ver a mãe e a irmãzinha que tinha nascido. Meu filho estava lá. O meu neto estava com 5 anos, foi perto do bercinho, inventou uma canção para a irmãzinha, de brigam que só inventou uma cançãozinha para a irmã dele. A outra estava aqui. Que cena linda. Que cenário lindo. Meu filho, com uma esposa e 3 netos para mim. Eu olhei aquela cena, só Deus podia me dar aquilo. Chamei meu filho, vem cá. Fiquei a 1 metro, assim, olha isso aqui. O que foi, mãe? Olhe, nunca esqueci desse quadro. Essas crianças que estão aqui, um tem 5, a outra tem 3, a outra nasceu hoje. Essa mulher expôs a vida dela para parir esses filhos que você pediu a Deus. Essas crianças que lhe dão tanta despesa, que vão lhe dar tanto trabalho, porque dá filho, dá trabalho. São eles que vão empurrar a sua cadeira de rodas. São eles que vão tomar conta de você no hospital. São eles que vão brigar com os cuidadores. São eles que vão carregar a alça do seu caixão. Você hoje tem diante de você a oportunidade de escolher se você quer uma velhice atrapalhada, atravancada, vergonhosa, ou se você quer essa família. É você, na bênção de Deus, que vai formar essa família. Meus irmãos, hoje vocês têm força, vocês têm vigor, vocês têm beleza, vocês podem, sai daqui para lá, começa, recomeça, termina, mas os anos existem e eles contam. E os anos levam você a saber se valeu ou não a pena. O Salmo 90, no versículo 12, diz: ensina-nos a contar os nossos dias, para que obtenhamos corações sábios. É preciso que você plante hoje aquilo que você quer colher amanhã. Tudo que você vai colher depende da sua plantação. Viva em paz. Às vezes, num relacionamento, as pessoas dizem que você tem que engolir sapo, você tem que engolir o brejo todinho. Você tem que engolir o brejo todinho, mas eu sei de alguém que está interessado na prosperidade bendita da sua família. É aquele que inventou a família,
A família é uma invenção de Deus e Ele está interessado na sua família. Busque de Deus a parceria. Chegue diante dele e diga: Pai, está tudo difícil, eu não sei, ensina-me pelo teu Espírito, porque senão tudo vai estar jogado fora. Pai, eu não sei. O Senhor Jesus Cristo disse que o Espírito Santo viria para nos ensinar todas as coisas. Eu não sei o que fazer, não compreendo meu marido, não sei o que fazer para agradá-lo, não entendo das coisas, meus filhos, minha casa. Senhor, eu te peço socorro. Socorro. Vem para me dar socorro e livramento, porque sozinho não sei fazer. É preciso que você aprenda a buscar de Deus o socorro para a sua família. Nós estamos vivendo dias maus e eles não vão melhorar. Eu tenho misericórdia dessa gente que está casando hoje, dessa gente que está parindo hoje, porque se para mim já foi difícil, imagina para essa turma que está começando. Eu olho para os meus netos com misericórdia, eu olho para a minha nora com misericórdia, porque o meu filho para mim é perfeito, mas ele é marido dela e marido dá trabalho. Porque eu já tive marido 24 anos, por isso que fiquei viúva, nunca mais casei. Porque dá trabalho. Não existe marido que não dê trabalho, mulher que não dê aborrecimento, filho que não dê preocupação, não existe. Então, minhas irmãs, o que eu peço a vocês é que deixem a Cinderela e passem a ser ajudadoras idôneas, porque não existe algo de bom que Esther tenha feito enquanto foi a bonitinha, enquanto foi a cheirosinha, enquanto foi a Cinderela dos sapatinhos de cristal. Mas na hora que ela decidiu, eu irei ter com o rei, e se perecer, pereci. Deu a meia-noite, a carruagem virou uma abóbora, e ela acordou para o propósito de Deus para ela. O que eu desejo para você é que você enfie acorde do propósito que Deus tem para você. Que você saiba que mais do que você, Ele está interessado na sua família, Ele está interessado no seu marido, no seu casamento, e com Ele você é a maioria. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre nós, que tenha misericórdia de todos nós. Amém.